Olá, meus queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 27/11/2024. Expectativa maravilhosa para tirar mamãe do hospital. Graças a Deus, pelos relatos médicos, identificou a tal da sentinela, que é a glândula que é problema, né, que é cancerígena de fato, né? Então, você tirando ela, ela para de fabricar as coisas erradas, tudo destrambiada, e volta a fabricar coisas novas e maravilhosas. Meus queridos, graças a Deus, né? Vamos ver se a recuperação dela está boa. Eu não sei por cargas d'água, mas a diabetes dela sempre controlada em 120, em torno de 120, 110, 120, 130. E, então é o tal da pré-diabetes, mas ontem no exame à noite deu 330 e pouco, 336, se eu não me engano. Porque ela não está podendo tomar remedinho, né? Então, mas tem que tomar. O remédio, quando é dado, é a insulina direto por seringa, né? Não por remédio tomando. A recuperação dela parece que está boa, ela não está sentindo dores, apesar que eles dão bastante dipirona na veia para passar as dores e tudo mais. Então tem essas situações, né, de pós-cirúrgico. Hoje provavelmente ela vai tomar banho, vão ver como é que foi a reação dela, se ela está tendo tonturas, não está. Então eles vão olhar isso daí. Provavelmente vão analisar essa questão de pressão. A pressão dela tá boa, mas essa questão da diabetes, porque se tiver muito alta vai ter que ter um certo controle, então eles acabam deixando a pessoa lá, vai controlando, mas em todo caso, acredita-se que vai liberar mamãe para casa, que é o desejo maluco dela. Imagina só, ela fuma o cigarrinho dela, de manhã, à tarde e à noite. E aí, moço, ficar sem sair todos esses dias, fica no estresse ansioso, vai para as loucuras. Bom, voltando aos assuntos de filhos e pais. Ontem teve essa questão da diabetes da mamãe que chegou nos 336. Aí meus irmãos pegaram e falaram assim: olha, não fala nada para ela. Eu falei, mas como assim não fala nada para ela? Baseado em que você não quer que eu fale nada para ela? Não, é porque ela pode ficar preocupada, ela não pode ficar preocupada nesse momento. As pessoas, elas pegam e acham que a próxima, que a outra pessoa é como ela. A minha mãe, quando ela soube que tinha um câncer, ela não entrou em desespero, de forma alguma. Eu não vi ela chorar. Eu não vi ela chegando e falando, ai meu filho, o que vai ser da minha... Não vi isso aí. Não vi. Não vi. Minha mãe levou numa tranquilidade, tudo bem. A gente vai tentar resolver, né? Simples assim, simples assim. Pode ter passado uma preocupação? É óbvio que passa a preocupação. Porque não se sabe o que é, como é que não é, como é que faz, como é que não faz. Então, isso é a coisa maravilhosa da coisa. Certo? E dentro dessas situações, dentro dessas questões, eles pegaram e falaram. Eu falei, olha, tudo bem, não falei, eu nem respondi para eles, mas é assim. Eu ainda fomentei com a minha mãe, isso eu escrevi para minha mãe. Falei, mãe, ó, os dois lá estão bravos comigo por ter falado para você quanto que estava sua diabetes. Só que é o seguinte, a saúde é sua, você é adulta, você ainda é minha mãe, você não é minha filha. É mais fácil a minha mãe cuidar de mim do que eu cuidar dela. A minha mãe cuidando de mim, ela teria muito mais capacidade do que eu cuidando dela. Isso para mim é um fato, isso para mim é óbvio. Óbvio. Então, eu falaria o seguinte, que dentro dessas situações, dessas conotações, as pessoas estão tão loucas da cabeça. As pessoas estão achando que a vida da próxima, da outra pessoa, não tem lógica. Aí a questão é o seguinte: o exercício faça com o próximo o que é para você. Se você estivesse doente, no hospital, soubesse de resultado de exame, você não iria querer saber os resultados dos seus exames? É seu exame, é seu corpo, é sua vida. Não, o seu filho vai decidir se vai te falar ou não vai falar? Você quer isso? E por que como você, como filho, está fazendo isso com o pai? Mas nós temos que preservar o pai e a mãe, não tem que preservar nada.
A verdade tem que ser dita, custe o que custar. Ah, mas ela pode ficar preocupada. Ótimo, eu vou falar a verdade, e aí eu vou explicar para ela, e ela vai entender como é que é, e ela vai tentar saber como que resolve isso daí, e vamos resolver junto. Agora, pegar e simplesmente sumir, pegar e falar, não, eu não vou passar o problema da saúde da pessoa. Pera lá, a informação é da pessoa. Não sei se vocês conseguem entender a gravidade disso. Sabe o que acontece? As pessoas não têm capacidade de se colocar no lugar da próxima. Ela vem com desculpa de que está protegendo a próxima. Não, é porque o psicológico dela não vai aguentar. Não interessa se vai aguentar ou deixar de aguentar. A verdade tem que ser dita, custe o que custar. Você está com um problema assim, 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 assado. Vai ter que arrancar seu pé fora, vai ter que arrancar sua perna fora, vai ter que arrancar sua cabeça fora. Não interessa, você tem que pegar e falar. Ah, mas isso daí é uma cultura do satanás, eu não sei quem que criou esse negócio, que está tirando o livre-arbítrio das pessoas e tirando e jogando em cima de quem faz isso uma responsabilidade kármica e outra, está cometendo uma das maiores pecados que pode existir, se chama mentira. Quando você mente pro próximo, quando você não passa as informações do jeito que tem que se passar, você é automaticamente culpado espiritualmente por você fazer coisas erradas. Ah, não, mas eu acho. Você acha, mas a vida não é sua. A doença está acontecendo na vida dela, então dele, dela, então quem tem que decidir é ele ou ela. O paciente é lá, não é você. Agora, se a pessoa tem demência, Alzheimer, é óbvio que você vai pegar e vai... nem adianta passar, porque a pessoa nem vai lembrar mais. Ou não vai nem saber o que é por causa da demência. Certo? Então tem casos e casos. Mas quando a pessoa está com consciência, não pode, né, gente? É igual quando falece. Ai, o filho, o nosso irmão faleceu, não vamos contar para a mamãe, não. Ela está com 90 anos, 95, 98, 100 anos. Que é isso? Que é isso? Se eu tivesse com 100 anos e meu filho tivesse morrido, você sabe o que eu ia começar a pedir para Deus? Eu ia chegar e falar assim, Deus. Eu ia começar a fazer oração falando assim, Deus, o senhor pegou e levou meu filho? Então eu só vou pedir uma coisa para o senhor. Quando eu desencarnar, permita com que ele venha me buscar também. Que eu quero matar a saudade do meu filho. Faz tempo que eu não vejo e agora que ele foi antes do que eu quero ir junto. Eu quero estar com ele. Eu ia mudar. Olha, um detalhe sim, já mudaria uma oração para Deus. E você fica culpado disso. Então essas coisas de proteger pai e mãe. Ah, mas tem 100 anos. Para com essas coisas, viu? É só falar com jeitinho. Claro que você não pode chegar e falar assim, o negócio é o seguinte, mãe. Seu filho morreu e você se lascou. Aí também não dá, né? Então você vai, prepara, fala, mãe, aconteceu uma coisa muito feia, muito triste. Assim, assim, assado. E no caso, quando ele foi, a gente não conseguiu nem levar a senhora lá pro velório, porque foi muito rápido. Mas eu queria saber se a senhora quer ir no túmulo, ver, não sei o que, tal. Mas tem que levar, gente. Não suprima isso. Ah, porque a mamãe pode morrer, ela tá com 100 anos. Gente, e se for? E daí? Ah, mas vai dar um piripá que ela vai junto. Olha que coisa abençoada, vai os dois junto. Os dois vão andando segurando a mão um do outro e vão pro céu segurando a mão. Olha, tem que parar com essas coisas, viu? Isso é uma cultura muito, mas muito, muito feia. Muito horrorosa. Onde os filhos acham que estão protegendo os pais. Só que você, na sua idade, se você se colocar no lugar da pessoa, você vai falar assim, não, eu quero saber. Eu quero saber. Não, eu preciso saber. Então, gente, ó, certo? Tá bom? Vamos com menos aí, porque a coisa não é desse jeito não, hein? Combinado? Muito bem. Olha o sol abrindo. Hoje fez um calor brabo aqui, rapaz. Já agora tô acostumando. Agora vou começar a acostumar com birigui. Será que eu vou mesmo? Não, vou sofrer demais. Esse negócio de calor eu vou sofrer demais. Apesar que a casa lá, a casa não é alta. A casa é baixa. E tem casa do lado e casa do outro. E as paredes da construção são pegadas com a outra casa e daqui o sol não entra. Então o sol não bate nas paredes. E tem aquele recuo
da laje, onde esconde a calha, né? Aquelas casas mais antigas tem aquele recuo, como se fosse aquele beiral, né, que fica no telhado. Então o sol ele não bate nas paredes. E o sol não bater nas paredes não esquenta as paredes. Então o calor só vem do teto. Por isso que eu vou pegar e vou colocar sanca de gesso. Eu vou ver se eu consigo, né? Porque tem os armários, tem as coisas, tem que ver se eu vou conseguir ou não. Mas, em princípio, eu vou ver se eu consigo colocar uma sanca de gesso, rebaixando poucos centímetros, só a altura do ferro mesmo, aqueles metalão que usa para fazer drywall. Porque aí eu coloco um monte de isolante. Aí eu coloco isolantes, aí eu consigo abaixar mais ainda a temperatura, deixo mais térmico ainda a casa. Mas isso aí são coisas que eu vou ter que ver de pouquinho em pouquinho. Uma outra coisa, perguntaram para mim, teve aluno que está perguntando quando que eu vou fazer o curso de metafísica. Gente, o curso de metafísica eu vou fazer quando o espiritual permitir eu fazer e quando eu terminar a minha salinha lá que eu quero fazer. Eu preciso primeiro montar minha sala, a minha sala de aula, que eu quero montar um estúdio, uma sala de aula. Eu quero fazer o lugar para atendimento para fazer leituras de cartas. Eu quero fazer meu escritório, lugar de atendimento para fazer leitura de cartas, quero fazer tudo junto, e a sala de aula. Aí, o que acontece? Eu tendo a sala de aula, tudo onde eu vou fazer minhas aulas, minhas lives, tudo bonitinho, aí eu consigo, inclusive, pela estrutura das câmeras, eu consigo gravar o curso de novo, eu consigo refazer os cursos. Curso de magia eu pretendo refazer, porque tem muitos detalhes e coisinhas que eu deixei de colocar no primeiro curso, como medidas de vela, medindo a vela de tanto por tanto, queima tanto, explicando mais, detalhar um pouquinho mais. Explicar outras formas de se fazer magia, sem precisar usar só do jeitinho que está lá. Explicar formas diferentes. Uma magia complexa igual tem no curso, mas também uma bem simplesinha, para as pessoas saberem que também dá para se fazer uma magia mais simples e não uma tão complexa. E aí eu consigo refazer o curso. Então eu teria que refazer o curso de magia, de física quântica e criar o de metafísica quântica. Agora o resto, do passe, essas coisas, eu acho que eu não preciso mexer, porque eles estão bem enxutos e bem tranquilinhos que é para as pessoas. É óbvio que depois que eu gravo, eu tenho que subir os preços para custear toda aquela estrutura. Quando pega e acaba, eu faço igual eu fiz com esses outros, né? Sai daqueles valores altos e joga para um valorzinho bem pitiquinho, certo? Lembrando mais uma vez que ainda está aberta a lojinha dos produtos de chá e tudo mais, do patuá, que é para ajudar na pineal. E depois que fechar, eu não sei como é que eu vou fazer. Aí depois, chegando lá, eu vou ver Shopee, como é que funciona. Eu vou ver outros lugares para ver como é que funciona, para ver se vale a pena, se não vale, se dá certo, não dá, se eu posso fazer por pessoa física ou não, como é que vai ser, como é que não vai ser, aonde que entregaria isso daí, certos produtos. O que eu não quero é pegar carro, ter que ir para o centro da cidade para despachar alguma coisa no correio. Aí não dá, né? Aí é combustível, lugar para estacionar, e aí, moço, aí eu vou estar pagando para trabalhar, né? Vou gastar mais do que o dinheiro que vai entrar, mesmo porque eu jogo a margenzinha lá embaixo. Acho que a única coisa que tem uma margem um pouco mais alta é o chá um pouquinho, é que as ervas são caras, mas o chá um pouco e a camiseta, porque o resto também, sabe, não é do jeito que o povo acha hoje europeu, porque tem que pagar as comissões do Mercado Livre, né? Bom, dito isso, vamos para as notícias? Vamos lá. Olha só que interessante. O peso argentino no Câmbio Chaco, que é aquela operadora de câmbios aqui da América Latina, que é muito forte lá no Paraguai, está caindo para 1.130 e 1.280. O dólar está despencando para o peso argentino. E já para o real brasileiro, meu querido, o dólar ontem aqui no Brasil fechou no 0 a 0, R$ 5,81. E será que vai baixar? Eu acho que não. Só se falarem essa redução de gastos como algo extraordinário, mas eu acho que não vai ser, não. Pelo que eu ando vendo, não vai ser.
A Bolsa de Valores aqui do Brasil subiu 0,69 ontem e fechou em 129.922. Chegou a dar uma raladinha em 130 mil pontos. Graças a Deus está recuperando pelo menos um pouco do valor que era antes. Mas com a inflação que nós estamos tendo aqui no Brasil, essa Bolsa de Valores já tinha que estar no mínimo em 142 mil pontos. E no ideal em torno de 160 mil pontos. Não está. Então ela está bem defasada, está bem para baixo e está bem aquém do que ela deveria estar de nível e valores de crescimento. Vamos ver as cenas do próximo capítulo para ver até onde ela chega, certo? A Bolsa da Alemanha caindo um pouquinho hoje, 0,55, caiu um pouquinho ontem, caiu um pouquinho hoje, 19.198. Ainda está dentro de uma bolha com valores bem grandes e bem gordinhos, tá? Então, por mais que esteja caindo, ainda estão todas bem cheias, bem poupudas. Jornal News Rondônia. Prévia da inflação oficial sobe para 0,62% em novembro. Isso é um valor monstruoso. Se o ano tivesse 10 meses, nós estaríamos falando de 6,20% de inflação. Como tem 12 meses, eu tenho que pôr mais 1,20. Então nós estaríamos falando de 7,5. Uma inflação de 7,5%. 7,5% de inflação. É isso que representa a inflação só de novembro. Como se estivéssemos dentro de uma inflação anual de 7,5%. É muita coisa. O salário das pessoas não acompanham isso. E nós estamos passando por um período de alta inflação, aonde quem paga o pato são os pobres de novo. Volta tudo de novo no lombo dos pobres. Os pobres tudo pagando de novo porque a inflação voltou. E eu falei, tem que segurar o câmbio. O Banco Central deveria vir e intervir alguma coisa aqui para segurar o câmbio. Só que precisaria de muito dinheiro para intervir. E se gastar tudo que tem lá do Banco Central, aí lasca tudo. Então o que poderia fazer? Reduzir as dívidas. Reduzindo as dívidas, pega o dinheiro do Banco Central e vamos pagar as dívidas que tem. Vamos pagar os títulos, essas coisas. Vamos zerar. O problema não é os juros? Então vamos zerar. Vamos acabar com as dívidas. Só que para zerar as dívidas, eu teria que acabar com as criações de dívidas. Eu teria que fazer igual a Argentina faz. Em vez de eu gastar mais do que recebo, eu tenho que receber mais do que gasto. Você tem que receber o salário e sobrar o dinheiro do salário. Aqui no Brasil, não. O governo faz o quê? Ele recebe o salário e gasta o dobro do salário. Eu recebo R$1.000 e gasto 2.000. É isso aí. Aí não tem quem aguenta. Não tem aonde ir. Como o governo fica criando dinheiro, pois é, quem paga essa criação de dinheiro? Você. É como se fosse um imposto invisível. Eu vou e fabrico dinheiro. Vou fabricar dinheiro, fabricar dinheiro, fabricar dinheiro. A moeda desvaloriza, você perde o valor de compra, vai ficando mais pobre. Tudo bem, é uma forma de eu criar um imposto novo, diferente. Então, essa questão da prévia da inflação, terrível, terrível. Jornal da CNN. Com inflação acima da expectativa, economistas apontam saídas além de subir juros. Como assim, além de subir juros? O que eu posso fazer? Vou dar subsídio de energia elétrica. Vai fazer igual a Dilma fez? Explodiu a energia elétrica e nós pagamos uma fortuna que nós temos. E aí? O acumulado dos 12 meses ainda está baixo. Porque lá no começo do ano ainda estava baixo. Mas agora está só alto, alto, alto. Então, para os próximos, o acumulado de 12 meses vai ficar uma monstruosidade. E aí? O que eu vou fazer para abaixar, sem ser os juros, a inflação? Olha, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo comer abóbora, porque aí a gente comendo abóbora a gente consegue abaixar a inflação. Tenha santa paciência, né? Claro que o jornal não está falando isso, mas entendeu? Porque o que eles estão falando, as saídas além de subir juros, o que vai fazer? É pagar dívida, é não fazer mais dívida, é não gastar mais do que recebe, ponto. Ah, mas os Estados Unidos faz, se ele faz eu também vou fazer. Esse é um grande problema e um grande erro.
Jornal da Infomoney, tem que aprender muito com a Argentina. Eu me leio, olha, está sendo um belo do exemplo. Jornal da Infomoney, abre aspas. Pacote fiscal é um primeiro passo, mas governo terá de dar mais passos, mais sinais. Certo? Diz Megali. Economistas afirmam que a entrega nas medidas não será suficiente se o governo não sustentar o comprometimento fiscal por meio de ações e declarações públicas. E você sabe o que o Lula falou ontem? Não, o povo fica falando que nós não íamos crescer, aí estamos crescendo mais do que eles falaram que estamos crescendo. Claro, seu Lula. O PIB realmente está crescendo mais do que foi falado que ia crescer, porque o PIB é em real. Então, se a carne estava R$20 o quilo e agora passou para R$40 o quilo, é óbvio que os impostos vão aumentar, porque é tantos por cento em cima de 40 e não mais de 20, então o valor é maior. E o valor passando de 20 para 40 vai fazer com que o PIB aumenta também, porque são dinheiro movimentando. E o dinheiro tem que movimentar. Então o PIB é óbvio que vai crescer. Porque agora a nossa produção, que era 20, agora a nossa produção é 40 o quilo. Estamos valendo mais. A custa do quê? Da inflação em cima do pobre. Então esse crescimento é falso. Se você, Lula, quer saber qual é o crescimento, meu querido presidente, faça a seguinte situação. Pega o dinheiro real e converta em dólar. Aí você converte em dólar no começo de ano e você vai converter em dólar no final do ano. E você vai ver a depreciação. Aí você vai saber se subiu mesmo ou se caiu. Porque sem a conversão para uma moeda forte, e olha lá, hein, e você teria que colocar a inflação dos Estados Unidos ainda, para saber qual é a inflação real. Mas vamos parar só no dólar. Só nisso você vai ver que o país não cresceu, que o país está afundando, está caindo e não crescendo. Porque o tanto que subiu o câmbio, nós estamos falando de quase 20%. E se o PIB subiu 3, então olha o tanto que afundou. O buraco é mais embaixo. Essa é a conta que tem que ser feita, ok? Ah, mas por que fazem isso? Porque estão fazendo tudo errado. Porque ninguém quer pegar e transformar numa coisa que vai mostrar que eu tô afundando o Brasil. Entendeu? Então vamos sempre criar números que vai mostrar pro povo, os trouxa, que estamos crescendo. Olha, se a gente fosse crescer o tanto que os políticos falam que nós estamos crescendo, a gente já era para ter passado os Estados Unidos e a China junto. E não é essa a realidade. Nós estamos numa desgraceira sem tamanho. Jornal da CNN. Teremos boas notícias essa semana, diz Alckmin sobre o pacote de gastos. E o Alckmin vindo com conversa fiada falando que vamos ter boas notícias. Pacote de revisão de gastos. Precisamos ter juros mais baixos e temos umas boas notícias essas semanas. Será que vai ter? Aí sabe o que eles estão querendo fazer? Um circo. Circo, professor? É, porque populismo é isso. Vamos fazer um circo, vamos falar para todo mundo engole e a gente enganou-nos trouxa. Enganou o trouxa na casca do ovo, né? Enganei o bobo na casca do ovo. Não era isso aí que fazia quando era criança? Jornal do Estadão. Governo avalia pronunciamento de Haddad na TV para explicar pacote de cortes de gastos. O governo, então, está querendo fazer um pronunciamento em rede nacional da televisão. Olha aqui, meus queridos, sou eu, ministro Haddad, fazendo aqui um pronunciamento para vocês. Nós estamos comprometidos com a inflação, mas a inflação está subindo, a sua carne subiu. Nós estamos comprometidos com a melhoria da economia. Os empregos estão bombando. Só emprego de salário mínimo. Que empreguinho vagabundo.
Olha, nós estamos comprometidos e nós estamos fazendo sacrifícios dentro do governo. Estamos tirando dinheiro da saúde sua, que já está um lixo. Estamos tirando dinheiro da educação, que já está uma porcaria. Estamos tirando dinheiro de tudo quanto que é lugar. Para nós fazermos de conta que estamos resolvendo os problemas de gastos. Só que não vai funcionar para biroca nenhuma. Então, olha aí, tô te enganando, povo. E o povo vai te engolir isso daí. Claro, isso daqui que eu acabei de fazer é um teatro jocoso, só para que as pessoas possam ter como se fosse uma sátira. Para que as pessoas possam ver a realidade e o que pode ser dito, porque ainda não aconteceu, então são suposições, são somente metáforas para entendermos que não dá para engolir essas conversas, principalmente quando vai querer fazer uma coisa assim, mostrando e fazendo um circo. O Lula já falou que não quer cortar nada, vai fazer uma propaganda de corte? Será que eles vão enaltecer falando assim, nós estamos cortando um monte de dinheiro dos militares? Vão fazer o circo em cima dos militares? E aí começa a aparecer as propostas, né? Então agora a proposta, veio uma proposta, jornal da CNN, deputados sugerem PEC. PEC, para quem não sabe, é um projeto de emenda constitucional, ela altera a Constituição, ela faz uma emenda alternativa para controlar crescimento de gastos públicos. Você sabe como que é a alternativa para controlar o crescimento de gastos públicos? Tirar o teto da saúde e da educação. Então não precisa mais ser obrigado a gastar tanto com saúde nem tanto com educação. É isso a solução. Que solução linda, não? Só que não, né? Eu não vejo nada como bonito. Então são essas coisinhas que me deixam assim aterrorizado. Simples assim, aterrorizado. E eu só observo. Combinado? Muito bem. Jornal da Infomoney. 13º deve turbinar as vendas de Black Friday. Eu já diria Black Fraud, segundo o Google e o Mercado Pago. Primeira parcela ou parcela única do benefício deverá ser paga em 29 de novembro, coincidindo com a data de descontos no comércio. Meus queridos, realmente o 13º vai turbinar. Só que tem um negócio aí que eu vou falar para você. Ontem, batendo papo com um amigo chegou e falou assim, ih, rapaz, meu ar-condicionado deu uma riada. Eu falei, olha, eu andei pesquisando. Compra um de 12 mil BTU, que tá 2.200. Ele chegou e falou assim, 2.200? Não, tá 3.000. Eu falei, mas eu olhei semana retrasada, 3.000. Fui olhar o mesmo, 3.000. Então o que eles fizeram? Subiram o preço lá para cima, para falar que vai dar desconto no dia do Black Friday. Chega no dia do Black Friday e fala assim, de 3.000 por 2.200, volta no preço que era antes. Mas já era esse preço. Sabe, vocês estão entendendo? Tem coisas, meus queridos, que, olha, chega a dar dor de barriga de ficar escutando essas conversas fiadas. Mas faz parte, como diz o outro. Rezemos. Ai, meu Deus do céu, essas fraudes é dureza, né? Jornal da Infomoney. Novela. Carrefour pede desculpas após boicote. Cita confusão e elogia a carne brasileira. O CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, reforçou o compromisso do grupo com a agricultura brasileira. O cara foi e falou que as carnes do Brasil não prestam, é por isso que não vai comprar deles. E na verdade não é isso. Eles podiam pegar e falar assim, olha, nós não vamos comprar porque o pessoal daqui está fazendo pressão e não querem que nós compremos. Então nós não vamos comprar aqui na região da Europa, por exemplo, as carnes brasileiras. Ponto, resolveu. Mas falar mal que a carne brasileira não presta, que tá tudo ferrada, que tá tudo lascada, e vai dar um problema jurídico isso daqui a nível internacional, viu? E o Carrefour vai se lascar com essa brincadeira aí. E o CEO do Carrefour vai perder a cabeça porque ter falado uma coisa, um fake news. Olha só como é que é. O cara fez um fake news. Pois é. Rapaz do céu. E olha só, Estados Unidos. Vocês acham que as guerras são só bélicas? Não.
Jornal Reuters. Estados Unidos fornecerão subsídio de 7,86 bilhões de dólares para uma empresa, a Intel, para ela fazer fabricações de chips. Problema do Taiwan, ótimo, vou fazer a Intel aqui produzir os chips dentro aqui dos Estados Unidos e vou injetar uma fortuna ali. Porque quem dominar a tecnologia vai dominar a inteligência artificial. E quem dominar a inteligência artificial vai ser o país que mais vai crescer com mais rapidez. Não se engane. A inteligência artificial vai fazer um país sair de uma situação para uma outra realidade em questão assim de 1, 2, 3 anos. O que nós crescemos nessa última década, vocês não têm noção do que vamos crescer em questão de tecnologia só por causa da inteligência artificial. Nós vamos descobrir curas, nós vamos descobrir formas de fazer equipamentos e quem sabe vamos descobrir como conversar com os espíritos do outro lado. Se a inteligência artificial puder coletar informações espirituais. Assim espero que aconteça. Vamos tentar ajudar isso fazendo um mapeamento das frequências dos médiuns, por exemplo. Os médiuns têm que frequência, os outros têm que frequência. E a gente acertar e fazer a coisa como é que deve ser. Combinado? Muito bem. Jornal Reuters. Presidente do México diz que tarifas de Trump vão piorar a inflação e gerar perda de empregos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O México está ferrado com essa conversa do Trump. Mas vai estar ferradíssimo. O presidente do México vai estar, assim, lascado. E você sabe quem que vai se dar bem? O Brasil. Pelo menos com as montadoras de veículos. Porque as montadoras de veículos escolheram o México porque está bem próximo dos Estados Unidos para facilitar escoamento para os Estados Unidos dos carros. Agora, se quebrar o México e não poder mais exportar mais nada para os Estados Unidos por causa das tarifas, eles vão voltar para o Brasil. É óbvio. E assim espero que aconteça e volte a bombar a nossa indústria automobilística aqui no Brasil. Rezemos para isso acontecer. Deixar de ser uma mera montadora e ser uma fabricante de fato de tudo quanto que é peças de veículos. A coisa tá feia no planeta, hein? O Trump tá botando para quebrar, hein? E já que estamos falando do Trump, Jornal da Infomoney, a retaliação para o Canadá e para o México e também para a China, olha só, hein? Retaliação no México 25%, para o Canadá 25%, para a China 10%. Fala tanto da China, mas o Trump falou que para a China é só 10%. E estão preocupados que vai ter retaliação também da União Europeia. E olha que saiu no Jornal do Infomoney. Quem impõe tarifas deve esperar retaliação, que seria ruim para todos, diz o Banco Central da Europa. Isso poderia transformar-se numa guerra comercial, o que seria extremamente prejudicial para a economia mundial, disse Luiz de Guindos em entrevista. Só que tem um detalhe. Os Estados Unidos fazendo o que eles estão fazendo, eles vão fazer com que eles se tornem um dos maiores fabricantes do planeta. Eles vão se transformar numa China adaptada. Numa China que paga um pouco melhor. Então nós teremos um grande fabricante China e um grande fabricante Estados Unidos. E a Europa fabrica o quê? A Europa não vai fabricar mais nada. A Europa, que tinha o poder dela, que é o monetário, dinheiro, sabe o que pode acontecer com a Europa nessa brincadeira entre a guerra entre China e Estados Unidos? De fazendo protecionismo e fazendo com que todas as indústrias entrem só nesses dois países? Pode simplesmente gerar uma inflação inimaginável na Europa, que já está alta, e quebrar o euro. E o euro começar a afundar, igual a Libra inglesa está fazendo. E aí? E aí, meus queridos, o poder de compra do europeu deixa de existir. Deixando de existir o poder de compra, quem que vai querer morar na Europa? Ninguém. Aí o que acontece? O brasileiro que está lá, volta para cá. O latino que está lá, volta para o seu país. O chinês que está lá, volta. E assim por diante. Até os africanos que estão lá vai falar, vou voltar embora. E quem que vai para lá?
os árabes. E vai, e vai. E a Europa se transforma num novo mundo otomano. Eu tô chutando, é uma teoria bem maluca, mas junta as pecinhas do quebra-cabeça. Jornal Folha de São Paulo. Opositor de Maduro na Venezuela traz atas eleitorais e busca apoio de Brasília. Sabe o que o cara fez? O membro da equipe técnica eleitoral da oposição da Venezuela, Gustavo Silva, está em Brasília, nessa terça-feira ontem, para se reunir com senadores e deputados em peregrinação que já passou pelo Chile e Argentina e deve seguir para outros países nos próximos dias. Silva participa ainda de uma entrevista coletiva ao lado da senadora Tereza Cristina, do PP, do Mato Grosso do Sul, no Senado, e fica na capital federal até esta quarta-feira, hoje. Ele não confirmou se irá se reunir com integrantes do executivo. Neste momento em que a democracia está em risco frágil em todo o continente, deixar passar a página da Venezuela não é uma opção, afirma ele à Folha de São Paulo. O cara trouxe as atas. E aí? O Lula queria as atas. Ei, tem as atas aí, Lula. E aí? Vai defender o amiguinho Maduro ou o Maduro já está maduro e já está apodrecendo? Como é que vai ser? E falando na política aqui do Brasil, Jornal da Infomoney. O Moraes, o Xandão, lá do Supremo, derruba o sigilo de inquérito da Polícia Federal sobre suposto golpe e envia documento à PGR, a Procuradoria-Geral da República. O órgão máximo do Ministério Público Federal terá um prazo de 15 dias para decidir se apresentará uma denúncia contra os envolvidos, arquivará o processo ou solicitará novas diligências antes de tomar uma posição. Sabe qual é o problema? Chegou na PGR documentos palpáveis. Documentos que é difícil simplesmente falar assim, arquiva. Não vai dar para arquivar. Porque está escrito de forma, e foi falado de forma, que colocou o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, no meio do rolo. Jornal da Infomoney. Aí nós temos a seguinte situação aqui no jornal. Relatório da Polícia Federal, 2 pontos. Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de atos do grupo golpista. Segundo o relatório da Polícia Federal encaminhado por Alexandre de Moraes para a PGR, a investigação aponta que Jair Bolsonaro era informado sobre o andamento da suposta trama golpista. Vocês lembram que eu falei? Ele pode saber, só que ele tem que pegar e falar incisamente. Isso está errado, parem com isso, não admito uma coisa dessa. Ele pega e fala assim, tá bom, gente, vamos fazer do jeito que vocês querem. Eu acho que não vai dar certo, mas vamos lá. Aí não, ele está incentivando e ainda falando, entendeu? Sendo omisso, omissão é crime, viu? Se você vê um crime e você não delata, você não coisa, você é criminoso. Omissão é crime. Se você atropela alguém e finge que não viu, é crime. Omissão é crime. E tem um detalhe nisso aqui tudo. Eles estão fazendo tudo isso, presta atenção no que eu vou falar. O Trump ganhou, começou a acelerar todas as coisas porque eles precisam prender o Bolsonaro antes do Trump entrar. Porque enquanto o Trump não tem a caneta, eles não podem fazer nada contra. Então o que acontece? Estão querendo correr o mais rápido possível para engaiolar o Bolsonaro, colocar o Bolsonaro na cadeia, antes de assumir o posto do Trump. E eu acho que eles vão conseguir. Por quê? Porque é o seguinte, os amiguinhos dele, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, os governadores, não estão falando nada. Ratinho, lá do Sul, não estão falando nada. Os que eram apoiadores dele estão simplesmente falando assim, olha, que seja feita a justiça, que a justiça aconteça, eu não quero saber, isso aí para mim é outra coisa, e estão continuando. Olha só como é que é a ironia do destino. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quando aqueles caras de rede social, Alans, mais aquele outro lá do caminhão, mais uns outros lá, deputado, foram presos, o Bolsonaro falou assim, fez igual macaquinho, fechou o olho, fechou a boca e fechou o ouvido. Eu não quero ouvir, não quero ver e não vou falar nada.
Deixou os caras ser presos. Deixou o deputado ser preso. Deixou ser perseguido jornalistas que teve que fugir do Brasil. Ele deixou, ele não abriu a boca. Ele falou: o problema é deles, estão fazendo tudo errado, o problema é deles. O que está acontecendo? Ação e reação, causa e efeito. O Bolsonaro fez isso com um monte de colegas deles, abandonou os colegas no meio da trincheira. O que está acontecendo? E eu cantei essa bola lá atrás, hein? O que está acontecendo? Agora, ele entrou na trincheira, está sendo baleado na trincheira e não vai ter ninguém para carregar ele. Todo mundo, ó, vai fazer igualzinho. Não te conheço, não estou sabendo, isso é um problema teu. Então, eu vendo a situação, fazendo uma análise bem grossa, eu acho que o Bolsonaro vai para a cadeia sim. Professor, isso é bom? Para mim, isso é horroroso. Porque vai gerar mais um problema político, que vai gerar mais instabilidade e vai fazer com que o dólar suba mais, afunda mais e as coisas pioram cada vez mais. Economicamente, horroroso isso, certo? Agora, questão de justiça, não se sabe, eu não estou vendo nada, não estou ali julgando. Agora, tá tendo umas coisas mais graves aí, presta atenção. Quem tá apoiando junto, tá se lascando, hein? Parece que tem uma moça aqui que... tem uma mulher aí, uma deputada, senadora, eu não sei quem que é, que também tá no rolo aí, mas olha só o que aconteceu aqui. Jornal da Infomone. Polícia Federal indicia o deputado Marcel Van Hatten por atacar um delegado no plenário da Câmara. Em agosto, Hatten acusou o delegado Fábio de produzir relatórios fraudulentos sobre Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que é o seguinte, você não pode alegar uma coisa dessa sem ter provas. Mas eu sou deputado, eu tenho imunidade. Você é deputado para ter imunidade para dar pareceres. Então, presta atenção. Presta atenção. O que nós precisamos aprender, que vira e mexe eu venho falando aqui? Não afirme nada. Tudo são possibilidades. Então, o que ele tinha que falar? Ele tinha que chegar... Vou dar um exemplo, tá? Ele tinha que chegar e falar assim: olha, o delegado tal... tem uma suspeita muito... Você tem que usar a linguagem que o pessoal usa, porque eles já sabem como é que é. Porque não pode afirmar. Então o delegado tal, ele está tendo uma suspeita muito grande, tem indícios grandes que ele fez isso, relatório fraudulento. Aí é uma suspeita. Aí o cara chega e fala assim: não, o delegado tal fez tal coisa, é bandido, é... Você não pode fazer isso. Ele não foi julgado. Todo mundo é inocente. Está escrito na Constituição. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então tem que provar, tem que julgar, tem que estar tudo resolvido. Você não pode sair fazendo as coisas aí. Vai pagar um preço, até aprender que tem que respeitar as coisas. Não é assim sair falando mal e falando as coisas. Não é assim que funciona. E vamos pegar o aviãozinho, vamos lá para Israel lá. Aconteceu um milagrinho aí. Não sei se vai durar muito tempo. Jornal da Infomone. Israel aprova acordo de cessar-fogo com Hezbollah, que entrará em vigor na quarta. Ele entrou em coisa com o Hezbollah. E se o Iêmen volta a atacar os Houthis? E se os Hamas lá de Gaza voltam a atacar? Então é só com a Síria e Líbia ali para cima? No caso no Líbano, né? Porque o Hezbollah é dali. Menos mal. Que assim seja e que pare as muvucas que tem. Só que tem um detalhe. Vamos subir mais para a Europa lá. Jornal da Infomone. A Rússia avança na Ucrânia no ritmo mais rápido desde o início da guerra, dizem analistas. Tudo isso efeito Trump. Então aqui no Brasil nós estamos tendo efeito Trump para poder prender o presidente da República, o Bolsonaro. Na Europa está tendo efeito Trump de pegar e atacar o máximo possível, você soltar o máximo de bomba possível, porque depois que o Trump entrou não vai mais poder ficar soltando bomba. Então vamos aproveitar antes e arrebentar tudo que puder, pegar o que a gente pode, destruir o que a gente precisa que seja destruído, para depois a gente ficar livre e tudo mais. O exército russo capturou quase 235 quilômetros quadrados na Ucrânia na semana passada, um recorde semanal para 2024. Nisso, jornal RFI,
A Ucrânia diz ter sido alvo de ataque recorde de 188 drones russos. E tropas de Moscou avançam no leste. Então tá caminhando igual uma monstruosidade. Não para por aí. Jornal AFP, aí tá o perigo. A Ucrânia voltou a soltar mísseis dos Estados Unidos lá na Rússia. E a Rússia, jornal AFP, a Rússia promete responder a novos disparos ucranianos de mísseis americanos. E para a gente encerrar com chave de ouro, jornal Isto É. A OTAN reafirma apoio à Ucrânia após ataque russo com míssil experimental. Então, a Ucrânia não pode atacar com os mísseis que tem dos Estados Unidos, mas a Rússia pode atacar com os mísseis experimentais que pode carregar ogivas nucleares numa boa. Ironia do destino? Parece que sim. Vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos rezando, porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Meus queridos, que Deus abençoe muito vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.